Daqui um mês eu faço 33 anos de idade e eu conquistei coisas bem relevantes na vida nesse meio tempo. Eu cometi muitos erros e também muitos acertos e tô hoje com uma vida estável. Eu me considero uma pessoa bem sucedida, extremamente bem sucedida para minha idade. Não tenho muitos problemas, digamos assim, tô com a minha vida resolvida. Provavelmente, financeiramente, eu devo estar nos top 95, 98% dos brasileiros hoje. E, cara, eu cometi muitos erros nesse caminho. Hoje eu tô numa posição que eu considero que eu consigo te dar alguns conselhos se você tá na casa dos seus 20 anos. Então, lições valiosas que me levaram mais de 30 anos para aprender, eu vou tentar condensar aqui em alguns minutos para que você não só conquiste uma qualidade de vida como a que eu tenho hoje, trabalho aqui de casa, ganho provavelmente mais do que a maioria dos médicos, advogados, engenheiros que estão trabalhando hoje no Brasil. E talvez com essas dicas, se você seguir tudo isso, todos esses conselhos, talvez você conquiste até muito mais coisas do que eu conquistei, né? Porque eu errei muito para chegar a essas conclusões. E se você for direto nos meus acertos, talvez você conquiste até mais do que o que eu conquistei hoje. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui são verdades para mim, são coisas que eu aprendi de valiosas na minha vida, que fazem sentido para mim. Se não fizer sentido para você, tá tudo bem. E eu nem gosto de ficar dando conselho para ninguém, porque eu não sou nenhum tipo de coach, então eu vou te dar esses conselhos como se eu estivesse falando como um irmão mais velho, se eu tivesse um irmão mais novo na casa dos 20 e poucos anos, ou como se eu estivesse falando pra mim mesmo no passado, tá bom? Então vamos lá, anotei aqui, pra mim não são todas as dicas valiosas que eu tenho pra te dar, mas são algumas das mais valiosas. Primeiro, esqueça a diversão. Se você tá na casa dos seus 20 e poucos anos, esqueça a diversão, use 100% do seu tempo para aprender habilidades novas que te tragam retorno. O que eu quero dizer com isso? Se você passa os seus 20 e poucos anos em balada, se divertindo, saindo pra barzinho, saindo com seus amigos, você tá desperdiçando o tempo em que você tem mais energia e condições de fazer alguma coisa pelo seu futuro na sua vida. Os anos entre os 20 e 30 anos, cara, depois que você faz 30 anos, você percebe que a sua energia dá uma caída brutal. Então, se você desperdiçou os últimos 10 anos com festa, balada, bebida, amigos e curtição e viagens, você tá no caminho errado, cara, porque você vai acabar com os 30 anos, começando a sua vida com 30 anos, sendo que você não tem mais aquela energia toda pra fazer algo por você. Então esqueça isso. Eu te garanto, você vai ter tempo depois pra aproveitar a sua vida. Use a energia dos 20 e poucos anos pra aprender coisas valiosas. E quando eu digo aprender coisas valiosas, são coisas que te deem retorno tangível. Vou te dar aqui um exemplo. Edição de vídeos. Se você aprende hoje a editar vídeos, você consegue não ficar milionário até os seus 30 anos com isso, mas você consegue ganhar a sua graninha, entrar em uma profissão, trabalhar já da sua própria casa e com este trabalho você aprende novas habilidades valiosas que serão utilizadas no futuro. Construa o seu futuro a partir de hoje. Esqueça festas e baladas, você vai ter tempo pra isso depois, se você quiser, tá bom? Próximo conselho que eu daria pra mim, se você for homem, esqueça as mulheres. A vantagem do homem começa depois dos 30 anos. Por que eu digo isso? Se você tá com 18, 19, 20, 25 anos, você não é um homem desenvolvido ainda, você não tem grana, provavelmente, você não tem um caráter formado, você não tem nem mesmo autoestima formada porque você não conquistou nada relevante na vida ainda. Sendo que as mulheres da sua idade, elas já têm acesso aos caras que têm tudo isso. Então, o pico da mulher começa quando ela tem 18 anos e ela não tem que fazer nada por isso. Ela simplesmente existe e ela já tem acesso aos melhores caras do mercado de relacionamentos simplesmente porque o que eles valorizam nelas é primariamente a beleza. E eu sei do que eu tô falando porque eu já tive 20 e poucos anos. A gente perde muita energia correndo atrás de mulher. Só que, ao mesmo tempo, é muito difícil. Porque a gente não tem o que elas querem e elas estão gastando o tempo delas, cara. As mulheres que você realmente quer agora, elas estão gastando o tempo delas com os caras de 30, 35 anos que já têm a vida deles resolvida. Então não vale a pena você gastar esse tempo e energia correndo atrás de mulher porque isso te suga. Então, se você usa o seu tempo pra você, focando em você nesse período da sua vida, o que vai acontecer? Quando você tiver os seus 30, 35 anos, relaxa. Vai ter mulher de sobra pra você.
Obviamente, cada caso é um caso, né? Eu não posso generalizar aqui, mas eu te garanto, você tem chances muito maiores de conseguir mulheres de qualidade com 30, 35 anos quando você estiver desenvolvido do que agora. E eu não tô dizendo pra você abolir qualquer tipo de relacionamento e ignorar as mulheres. Tem uma oportunidade? Vai lá, aproveita. Mas não fique bitolado nisso. Não fique focado em tentar conseguir mulheres. Elas vão te atrasar antes dos seus 30 anos. Próxima dica: aprenda a usar fones de ouvido e nunca pare de aprender. O que eu quero dizer com isso? Fones de ouvido são uma ferramenta poderosíssima para o seu autodesenvolvimento. Se você está na rua fazendo algo inútil, como sair da sua casa até a padaria, até o mercado, você pode usar esse tempo do percurso ouvindo alguma coisa relevante, aprendendo. Podcasts, audiobooks, ideias de outras pessoas que você considera inteligentes. Sempre que você tiver um tempo livre, está lavando as louças, ouça algo importante, algo interessante, algo que vai edificar a sua vida, porque você está otimizando o seu tempo e aprendendo o tempo todo. Quanto mais você aprende, mais valioso como pessoa você se torna. Então, aprenda a usar os fones de ouvido. Eu tô sempre de fones de ouvido e isso é uma das coisas que mais me ajudou a me desenvolver na minha vida até hoje. E próxima dica aqui é: áudio não substitui livros. Isso é algo que eu aprendi recentemente. Durante um bom tempo, eu sempre tive dificuldades para ler livros. Eu demorava muito para ler um livro completo durante a minha vida inteira. Creio que seja por causa de déficit de atenção. Sei lá, eu alucino que é isso porque eu tenho déficit de atenção, então eu acho que para mim é um pouco mais complicado ler um livro do início ao fim. Então, nos últimos 2 anos, eu tinha parado de ler livros. Só que eu comecei a perceber uma coisa. Com áudio, eu consumia conteúdos, mas eu absorvia de forma um pouco mais superficial. E quando eu precisava prestar atenção em um novo conceito, eu tinha que ficar voltando aquele áudio de novo e de novo e de novo. É muito mais fácil isso quando você está lendo, porque você pode parar, refletir, ler cada frase, absorver aquilo de uma forma diferente. Então, recentemente eu voltei a ter o hábito de leitura na minha vida e eu não pretendo nunca mais parar de ter esse hábito, porque realmente, depois de 2 anos de teste em mim mesmo, eu percebi que áudio não substitui leitura. E o seu conhecimento ele se torna um pouco superficial quando você fica dependente de audiobooks e de podcasts. Então, por mais que seja mais dinâmico e prático, o áudio é importante, mas também a leitura é importante. Então, não abra mão da leitura. Próxima dica: nunca pare de treinar. Se estiver desanimado, faça uma temporada de treinos merdas. O que eu quero dizer com isso? Treinar, que eu falo, é academia, é musculação. Isso é importante, cara, não é por causa do shape, não. O shape vem. O shape fica maneiro, fica legal com o tempo. Mas o importante da academia é treinar a sua disciplina, se sentir bem consigo mesmo e aqui, ó, é aqui que tá a importância do treino, porque se a sua mente tá legal, se o seu corpo tá legal, é tudo a mesma coisa. Não existe corpo, mente, espírito separado. É tudo a mesma coisa. Se você treina o seu corpo, você tá treinando ao mesmo tempo a sua mente e está meio que limpando o seu espírito. Então, se você está constantemente treinando e nunca para, o que acontece, cara, é que você tá sempre em alta performance, você tem muito mais probabilidade de construir uma boa vida se você nunca para, se você nunca fica sedentário. Porque a inércia é uma das forças mais poderosas que existem. E quando você para de treinar, fica muito mais difícil para voltar depois. Então, se você tá com preguiça, que é normal, tem época que a gente fica com preguiça, que a gente não tá no foco, tá desanimado. É normal, isso vai acontecer diversas vezes na sua vida. Ao invés de parar, você vai na academia, você continua com o seu hábito de acordar, colocar o seu tênis, colocar a sua roupa, caminhar até a academia e fazer exercícios, mesmo que você faça de uma forma meio merda. Mesmo que você faça exercícios que não vão te dar músculo, não vão te dar resultado, mas você tá ali, na disciplina. O que isso vai gerar na sua vida? Primeiro, a parte mental. Você começa a se valorizar mais porque você sabe que mesmo com preguiça, mesmo sem querer estar lá, você tá no comando. É você quem manda, é você que tá indo ali fazer o treino, mesmo que o treino não seja um bom treino. E o segundo motivo é que quando você voltar a ter ânimo, vai ficar muito mais fácil, porque você não perdeu tudo, você tá meio que mantendo a sua massa ali, mantendo o seu shape mais ou menos ali, e você tem ainda a memória muscular de quando você estava
mais animado. Então você volta muito rápido a ter resultados. Então nunca pare, nunca. Mesmo que seja para diminuir as vezes de treino na semana, mesmo que seja para fazer treinos ruins, não pare. E ainda falando de exercícios físicos, extremamente importante exercício físico para essa idade. Se você for homem, pratique um esporte de combate. Por que isso é importante? Porque ele vai te colocar sob pressão constante. Todas as semanas, no mínimo 2 vezes na semana, você vai estar ali treinando aqui, ó, sua mente. Você é homem, cara, você não tem margem para ser um cara fraco. O mundo destrói homens fracos, mentalmente fracos. Então, com o esporte de combate, você não tá só basicamente desenvolvendo as suas habilidades físicas de combate, que hoje em dia não servem para nada, inclusive não brigue na rua, não arrume confusão, não utilize isso para a violência, mas sim para internamente você se tornar um cara forte. Você tá ali constantemente se colocando em situações em que você precisa sair de situações difíceis, você precisa se virar sozinho em situações difíceis. Você tá treinando isso daqui, ó, porque o mundo vai te colocar essa pressão a vida inteira. E quanto mais treinado você for mentalmente em combate, você também é treinado para outras situações da vida. Então se coloque nessa situação, porque se você não se colocar, cara, a vida vai te colocar. E se você não estiver preparado para isso mentalmente, você vai quebrar. Você vai se quebrar. Então esteja preparado. E por falar em quebrar, essa é uma dica que eu recebi de algum livro que eu li, mas fixou na minha mente. Eu não lembro qual foi o livro, mas a dica é a seguinte: aposte alto antes dos 30 e não tenha medo de perder tudo. E quando eu digo apostar alto, eu tô falando da parte financeira. Se você tem uma oportunidade que é arriscada, mas que existem probabilidades de ela dar certo, que você enxerga que elas existem, que a probabilidade está ali, então pule pra dentro dela. Não hesite. Vá e arrisque, mesmo que isso signifique arriscar tudo. Porque se você tem menos de 30 anos, você tem tempo para recuperar tudo. E aí, uma das duas coisas vai acontecer. Ou essa oportunidade dá certo e você... E obviamente, tá, cara, tenha bom senso. Eu tô dizendo aqui para riscos calculados. Não é sair metendo o louco e jogando toda a sua vida numa coisa totalmente incerta. Tem que ter alguma probabilidade disso dar certo. Então, de duas uma, ou isso vai dar certo e você tá com a vida ganha já, você já resolveu a sua vida financeira antes dos 30, ou isso dá muito errado, você tem que começar tudo do zero, mas adivinha, se você pulou para essa oportunidade, se você passou pelo processo de tentar fazer aquele grande projeto dar certo e ele deu errado, você acumulou habilidades valiosíssimas e você pega casca para aguentar depois se reerguer. E você vai se reerguer, porque com as habilidades que você aprendeu antes na sua jornada anterior, você usa elas, você nunca começa de fato do zero de novo, porque você usa tudo que você aprendeu antes para construir o seu futuro. Foi assim comigo, quem sabe da minha história sabe que eu pulei para dentro de uma grande oportunidade, eu coloquei o meu patrimônio inteiro, eu tinha 30 anos, eu coloquei o meu patrimônio inteiro em algo que era incerto, mas que tinha probabilidade de dar certo. Para mim não deu certo, eu não quis continuar no projeto e perdi tudo. E eu me reergui em questão de 2 anos, eu já tinha construído tudo de novo, porque eu tinha habilidades necessárias para construir aquilo que eu tinha construído no meu último projeto, e aquilo me deu casca, me deu a tranquilidade de que eu sei que eu consigo mais do que o que eu esperava, entendeu? Então, não tenha medo, se aparecer uma grande oportunidade antes dos 30, você vai se arrepender o resto da vida se você não pular para dentro dela. Mas se você pular e der errado, você vai aprender muito. E com esses aprendizados, você se torna uma pessoa melhor. E, por último e não menos importante, use a internet o mais rápido possível para divulgar suas ideias e não a sua vida pessoal. O que eu quero dizer com isso? A internet é uma ferramenta incrível para você se alavancar como pessoa, mesmo que você não tenha a pretensão, a ideia de viver de internet. Quando você divulga suas ideias na internet, você se torna uma pessoa verificável. Digamos que você queira fazer carreira em alguma empresa. Você acha que essa empresa vai contratar um fulaninho totalmente desconhecido ou alguém que tem seguidores na internet, alguém que expõe suas ideias e que demonstra competência na internet? Obviamente você está na frente
se você divulga suas ideias. Só que ao mesmo tempo, divulgar as ideias na internet não é divulgar a sua vida, não é ser blogueiro. Ser blogueiro, ficar mostrando o seu dia a dia, ficar expondo a sua vida pessoal, só vai te trazer malefícios para o futuro. Isso não te traz benefício algum. E eu sou uma pessoa que acredita no poder da privacidade. Esse aqui é um dos poucos vídeos que eu gravo aparecendo. Eu prefiro não aparecer. A maioria dos vídeos do meu canal aí você vai ver que são só áudio. Eu prefiro só áudio, porque quanto mais vídeos eu gravo, quanto mais eu apareço na internet, mais reconhecível eu fico e mais eu perco liberdade na minha vida pessoal, porque sendo reconhecido na rua, eu tenho um alvo nas costas. Tem muita gente que não vai gostar das suas ideias, que vai querer te prejudicar, e se você é uma pessoa facilmente reconhecível, você vai se tornando uma pessoa presa nessa identidade que você criou na internet. Então, não fique divulgando a sua vida pessoal. A sua vida pessoal só importa para você, para os seus familiares e para os seus amigos mais próximos. Não existe necessidade alguma de a sua vida ficar sendo bisbilhotada por pessoas que você não conhece e que não se importam de verdade com você. Ao mesmo tempo, só por privacidade, eu não deixaria de usar o poder de alavancagem da internet, porque a internet mudou a minha vida. A internet foi que deu a minha condição financeira que eu tenho hoje, a condição que eu tenho hoje de trabalhar dentro de casa, sem preocupação, sem funcionários, sem ter que dar satisfação para ninguém, fazendo os meus horários e ganhando muito bem, faturando muito alto. Então, não tem como a gente deixar de usar esse ativo que a gente tem como a internet só pela privacidade. Tem gente que usa o meio termo, que é fazer projetos anônimos de não aparecer, não se mostrar, não divulgar nada sobre si mesmo e só falar. Isso dá muito certo, tem muita gente que consegue faturar alto sim. Saiba que você vai faturar menos assim, mas ainda assim dá para viver uma vida digna e muito lucrativa, faturando pela internet, fazendo dinheiro pela internet. Se você quer começar nessa jornada, eu tenho que te avisar aqui que a gente está aqui agora no mês de fevereiro, no mês de aniversário da AbraHub, que é a minha empresa de educação para criadores de conteúdo. Em breve vai mudar esse nicho aí, mas por enquanto é para criadores de conteúdo. E a gente está com uma promoção muito boa aí de 40% off dos 2 principais produtos. Então, se você quer aprender a usar o YouTube para se alavancar, para construir audiência e para fazer dinheiro na internet, tem um link aí na descrição. Aproveita. Por hoje é isso, meu recado. Eu resolvi aparecer aqui nesse vídeo hoje, porque como é um vídeo um pouco mais íntimo, é sobre, sei lá, dicas, acho que esse formato aqui fica melhor do que o formato só de áudio, tá bom? Espero ter ajudado aí, ter contribuído para a edificação da sua vida e não vacila. Tamo junto. Até mais.